Olá, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é por que atraio pessoas indisponíveis e como resolver isso? Como me abrir para um amor maduro? Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo o tema. Boa noite, minha gente. Estou aqui escrevendo o tema da live. Por que atrai pessoas indisponíveis e como sair disso? Ok, feito. Boa noite, Simone Gomes de Lima, Gisele, Cláudia, Cris, querida. Como estamos? Como estamos? Rose, Renata, Alexandro, Quinha, diferente esse nome. Érica, Viviane, Dilza, Fabi, Tami, sejam muito bem-vindos. Cheguem mais nessa live de hoje à noite. Roberta, Ariane, Ideia. Hoje vamos falar de um tema que eu considero central, Mariane. Central nos relacionamentos amorosos e que permeia a grande maioria. Se eu tivesse que dar uma estatística da indisponibilidade afetiva no amor, eu diria que está acima dos 90%. É normal nós estarmos indisponíveis. E tem várias causas para isso que eu vou abordar hoje. Boa noite, João. Gente, deixa eu só tirar um negócio aqui, peraí um minutinho. Feito. Acendi um incenso ali, mas é um incenso novo, ele não é muito bom. Dá um cheiro muito ruim aqui. Voltei pra rua. Apagar não vou, né? Giovana, Berenice. Ok, minha gente. Então, primeiro digam, escrevam aí de onde vocês estão falando. Se vocês entendem esse termo indisponibilidade, sabem o que é isso? Porque é um termo muito comum no universo terapêutico, né? Mas talvez, não sei o quanto já acessou e aprofundou isso. O que tu entende por indisponibilidade? Primeiro é importante a gente entender assim, ó, estar disposto a viver uma relação não quer dizer que eu esteja disponível. Disposto é diferente de disponível. Disposto é quando eu tenho uma vontade. Quero viver uma relação e me exponho a ela, né? Busco formas, contatos, aplicativos, vou a lugares, bares, Instagram, enfim, faço movimentos, né? Isso eu estar disposto e declaro isso para mim, para as pessoas. Agora, eu estar disponível compreende outros aspectos, né? Porque a vontade consciente é uma coisa, né? Isso é um dado, inclusive, científico, né? Apenas 5% da nossa mente é consciente. Esse querer, essa disposição para uma relação está nessa parte consciente, ok? Mas ele é 5% de quem eu sou. Existem outros 95% inconscientes. E são esses outros 95% inconscientes que vão determinar se eu estou realmente aberto, se eu estou realmente disponível, se eu estou realmente inteiro para viver algo com alguém. E é muito comum a gente encontrar pessoas dispostas, com uma vontade consciente de fazer isso, mas o que a gente encontra nos conteúdos inconscientes é um fechamento, e ele tem vários motivos que eu vou trazer hoje na live para vocês. Tá? Então, se vocês querem entender mais profundamente, certamente e possivelmente vocês vão identificar onde vocês vão estar presos, né? Para a gente ir para um lugar de solução, fica nessa live, tá? Essa live é para ti. Ou seja, para quem não está vivendo uma relação. De forma profunda. Quando eu digo que quem não está vivendo uma relação, tem gente que está dentro de uma relação. De novo, a maioria. Está dentro de uma relação, mas ali existe uma indisponibilidade grande. Não existe um vínculo profundo. Muitas vezes são casais que, né, não firmam um compromisso, um casamento oficializado. Não fazem planos para o futuro. Isso é indisponibilidade. A gente pode estar indisponível se relacionando com alguém.
Então eu vou falar dos diferentes níveis, né, de indisponibilidade, mas antes deixa eu só dar uma lida aqui. Já vou falar inclusive dos sintomas, né? Tá, Cauê, como saber se eu estou indisponível? Já vou dizer para vocês aqui. Rio Grande, estar disponível é querer estar junto de alguém e saber lidar com as frustrações e vazio. Exato, Renato. É bem por aí. O ponto que eu vou trazer, gente, é que dependendo desses conteúdos inconscientes, é como se tivesse uma força que te puxasse para trás, para um fechamento. Tá, aqui botaram só as cidades. Ok, gente. Antes de eu começar a falar, vou pedir para encaminhem essa live para quem vocês sintam que possa gostar desse tema, alguém que possa estar vivendo isso. É simplesinho, não custa nada, estou aqui entregando um monte de conteúdo. Eu agradeceria, tá? Então, vou trazer, gente, alguns sintomas bem clássicos da indisponibilidade, tá? Ter uma lista de pré-requisitos. Gente, isso parece ser um sinal de maturidade, mas não é. Sabe aquelas frases assim, ó? Ah, eu não aceito qualquer coisa. Quanto maior a minha lista de pré-requisitos, pode ter certeza que maior é as minhas defesas. Mas eu inconscientemente estou fechado, tentando evitar não me frustrar, não sofrer. E eis o paradoxo da existência, né? A gente sofre, o nosso sofrimento surge do movimento que a gente faz tentando evitar ele. Olha que loucura. Tentar evitar o sofrimento é justamente o que te coloca no sofrimento. Porque se tu tá tentando evitar algo, tu tem medo. E medo é o oposto da vida. É energia de estagnação, retenção, repressão, fechamento. Vai gerar ansiedade, por isso esses cálculos, né? Não, chegou alguém aqui, deixa eu ver se ele se enquadra nessa minha lista aqui para ver se eu me abro para essa pessoa ou não. Já estou dizendo que eu estou fechado. Eu já estou dizendo que eu não confio, de certa forma, no universo, na vida. Uma parte minha acredita que eu preciso me defender. Claro, cara, eu vou sair aceitando tudo de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Pega a ideia, tá? Porque muitas vezes essas listas de pré-requisitos, querem fazer um testezinho rápido assim, ó? Me diga, pensa assim contigo assim, um valor que para ti é inegociável, sabe? Para alguém chegar aqui, ó, se ela não tiver isso, se isso aqui não tiver nessa relação, não rola. O que é inegociável para ti? Cita aí pra ti mesmo, não precisa nem escrever agora. 3 coisas. Cara, isso aqui é inegociável. Escreva aqui, alguém escreve aqui. Cauê, se não tiver isso aqui... Como sair? Fale um pouco. Então, Vânia, tô construindo aqui uma linha de raciocínio, né? A gente muitas vezes quer a solução, mas para eu ir para um lugar de solução, eu primeiro preciso entender a causa. Como é que eu vou resolver uma coisa que eu nem sei o que é? Então a gente vai construir aqui uma linha de raciocínio. A gente está começando pelos sintomas. Estamos aqui explorando um deles. Depois eu vou ir mais profundo nos sintomas, vou falar dos níveis de indisponibilidade. E aí depois eu vou começar a falar das causas, do que está por trás e a solução. Aí tu vai entender a jogada. Tá? Escrevam aí, o que é inegociável para ti? Num parceiro, numa relação. O que é inegociável? Escrevam, gente, vamos interagir. Não parece que eu estou dando uma aula aqui. As respostas de vocês vão, inclusive, direcionar as reflexões que eu vou trazer. Boa noite, Solange. O que é inegociável para mim? Eu vou desligar essa live, hein? Ó, alguém escreveu lá. Lealdade.
Se comportar como casado e não como solteiro. Ter empatia. Respeito. Fidelidade. Agora vem de penca. É que o Instagram demora também a entregar. Respeito, fidelidade, empatia. Ter paz, lealdade, fidelidade, respeito, lealdade, fidelidade, confiança. Como vem essa palavra? Sempre vem, né? Então assim, ó. Pega essa palavrinha, tu pode guardar contigo no bolso. Se estás na tua jornada aí de autoconhecimento, terapêutica. Esse aspecto que tu considera inegociável é uma dor, uma sombra tua. Esse aspecto que para ti é inegociável é uma dor e uma sombra tua. E aí, o que Cauê é uma dor ou uma sombra minha? Ah, alguém escreveu ali, por exemplo, vem muito na fidelidade, confiança. Eu posso ter uma dor vivida na relação com o meu pai, onde eu me senti enganado, traído, né? Ou na relação com a minha mãe, isso não está resolvido dentro de mim, então eu projeto essa ideia que o meu parceiro me traga algo diferente e novo. Ou pode ser de uma relação anterior, de repente eu fui traído numa relação anterior e lá não resolvi. Tem uma mágoa aqui dentro de mim, tem um amargo no meu coração que não está bem resolvido. Aí eu projeto o oposto da minha dor, né? Traição, eu vou projetar o oposto no que está por vir. Por isso que eu digo, quanto maior a lista de pré-requisitos, mais dores e sombras eu tenho não resolvidas. Até sair uns foguinhos aí, entendeu? Mais aspectos inegociáveis tem nessa lista. Ok, trouxe um dos sintomas, tá? Da indisponibilidade. Ter uma lista grande de pré-requisitos. Outra, até acontece de viver uma relação, mas não avança. Fica, sabe, nos primeiros encontros, nos contatinhos. Esses dias eu vi alguém falar dos conversantes. Eu vi que surgiu um novo nível aí, não é nem tem... No meu tempo tinha, né, os ficantes, namoro, noivado e casamento. Agora me trouxeram o conversante. Eu tenho um conversante, alguém que eu fico ali conversando, mas não me relaciono. Tá? Então falei, né, não passar dos primeiros encontros. Impaciência para conhecer pessoas. Sabe, já só de pensar... Porque, gente, é uma coisa engraçada, assim, normalmente as pessoas que chegam pra mim, trazendo essa questão da indisponibilidade, são pessoas que já estão lá nos seus 30, 40, 50 anos. E é nítido perceber que quanto mais velho é essa pessoa, normalmente mais indisponível ela tá. Mais pré-requisitos tem, mais... Se a gente for pegar um adolescente, a gente pega o adolescente, ele se atira naquela relação, de corpo e alma, e vai e vive, quando vê uma traição e algo assim, se atira de novo. Nos 20 e poucos também segue nessa coisa. Aí, conforme a gente vai sendo machucado e não cuida desses ferimentos, a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. Tá? Outro sintoma, não sabe mais paquerar. Desconhece esse jogo de sedução. Porque conversar no Instagram e WhatsApp é mais fácil, é como se fosse brincadeira. Exato. Atrair o mesmo padrão de parceiro é um outro indício. Ter muitos contatinhos. Outro que é bem comum, atrair pessoas distantes, que moram numa outra cidade, que eu fico nesse contato online. Quando eu vivo algo, surgem problemas, toda hora muitos problemas, ou no início já uma coisa, um conflito, uma separação, sem nem ter vivido algo tão profundo, é um outro sintoma. Então a indisponibilidade, gente, ela tem alguns níveis, né? Vou falar um pouquinho dos níveis da indisponibilidade. Nível 1. Eu nem atraí ninguém. Às vezes eu vi alguém falando, Cauê, eu vou
num bar, numa festa, parece que eu sou invisível. Vou com pessoas conhecidas minhas e ali parece que olham para esses conhecidos meus e parece que eu não existo. Porque, gente, a gente está sempre lendo, tu não precisa ser nenhum intuitivo, nada por isso, mas a gente está sempre lendo o outro. Tu chega num ambiente, o teu inconsciente, numa fração de segundos, faz uma leitura completa daquele ambiente e sabe quem está aberto ou quem não está. Então, se inconscientemente eu estou fechado, eu não vou gerar atração mesmo. Porque é como se eu estivesse emanando a ideia de não quero, por mais que meu discurso possa ser outro. De novo, a vontade consciente independe dos meus conteúdos inconscientes. Alguém colocou, eu me sinto invisível, exatamente isso. Tá, esse é o nível 1. Nível 2. Até atraio parceiros, mas atraio parceiros comprometidos. Quem aí só chega, cara, numa relação. Esses dias eu atendi um homem também que dizia, Cauê, parece que é só as mulheres casadas que olham pra mim. Ok? Nível 2, só pessoas comprometidas. Nível 3, atraio até pessoas que estão livres na superfície, tá? Mas estão solteiras, mas não avança, fica nessa coisa à distância, fica nos conversantes, ou se rola uma ficada, vamos dizer assim, ou outra, a coisa não avança. Tá? Próximo nível. Atraio pessoas em que até eu vivo uma relação. Mas é essa relação que não aprofunda, não evolui, não avança, né? Um relacionamento tem estágios, que nem eu falei, começa com aquele flerte e tudo mais, aí né, as primeiras interações, há uma conexão, começa a aprofundar, vai ganhando, né? Profundidade, mais intimidade. Esse é um elemento, tá, gente? Central e que determina a disponibilidade. Quando ambas pessoas estão indisponíveis, existe intimidade entre o casal. E é a intimidade que cria vínculo. Começa cada vez mais a compartilhar a minha vida, compartilhar a minha rotina, compartilhar a minha intimidade, que é a minha casa. Aí vai avançando. Mora junto. Começa a fazer planos juntos. Para o futuro não é aquela coisa isolada, cada um sabe de si, divide tudo que é conta. Às vezes até a indisponibilidade é percebida quando eu estou na minha casa, essa pessoa começa a chegar, eu começo a querer tudo do meu jeito, fico querendo consertar o outro parece um estranho, eu estou fechado se eu estou assim. Porque viver uma relação é se expor ao diferente, à mudança, a flexibilizar e vice-versa. E isso vai avançando, né? Vai formando um compromisso oficial, mais maduro, até chegar num casamento. Ok? Pegaram até aí? Meu caso, relações que não aprofundam. Sim. Quando tá perto de aprofundar, parece que acontece alguma coisa. Uma briguinha, o outro se distancia. E a gente consegue perceber, gente. Se tem um vínculo profundo, se tem uma troca, se eu me vulnerabilizo, se eu me exponho pro outro e vice-versa. Quando é muito fechamento, muito esconde muito, muita distância, não tá rolando. Ok? Até aqui? Tá fazendo sentido, gente? Então agora eu vou falar, né? O que tá por trás da indisponibilidade, Cauê? Tá, entendi os sintomas, né? Que nem a doença. A doença tem um sintoma. Mas qual é a causa? As pessoas são exigentes, principalmente a partir do momento que já viveram algo longo anteriormente. Trocam alguém que oferecia 90%, mas não os outros 10%, e assim vão trocando.
Ok. O que está por trás, né? Porque, primeiro eu quero trazer uma ideia aqui, né? Gente, o problema nunca é o problema. Repete comigo. O problema nunca é um problema. Surgiu um problema na tua vida lá fora, não é esse o problema. Tem uma causa mais profunda. Então é comum, né, muitas pessoas trazerem, só atraio pessoas indisponíveis. Aí por vezes vem as narrativas, né? Não, os relacionamentos estão líquidos, esses dias eu acho que eu vi, né? Líquidos, rasos hoje em dia, né? Aí eu tô olhando o problema tá na humanidade, tá na modernidade, sei lá, como é que é a geração Y, X, sei lá que geração a gente tá. O problema é essa forma superficial que as pessoas estão se relacionando. Não é esse o problema. Até porque eu posso garantir, sem medo de errar aqui, pessoas que eu atendo, que fazem trabalhos comigo, vivem relações maravilhosas. De disponibilidade, de troca, de vínculo. Existem pessoas que se trabalham muito, homens também, alguns dizem, os homens não querem nada. Depende. Existem. E se tu fizer o teu trabalho, ele vai chegar. Hoje eu fiz um post, um Reels, né, que eu coloquei que a existência não une pessoas. A existência une propósitos. O que eu quis dizer com isso, tá? Então, não é, até falei, usei nomes, não é o Paulo e o Ricardo que se sentem atraídos porque um é bonito e divertido e não sei o quê. É algo mais profundo, que é esse propósito. Portanto, alguém que vai lá, faz o seu trabalho de casa, trabalha suas feridas e faltas da infância, busca evoluir, amadurecer diante das dificuldades, consegue alcançar um lugar ali de solitude, né? De criar, ter uma experiência prazerosa na minha própria companhia, essa pessoa está pronta para transbordar. E aí ela vai atrair alguém que manifesta na vida esse mesmo propósito, que também fez o seu trabalho interno, que também busca amadurecer e crescer diante das dificuldades. Aí eles se encontram para transbordarem. É o propósito de cada um. Agora, as pessoas que não fazem esse trabalho interno, seguem arrastando várias questões do passado, que eu já vou trazer em detalhes, vão se encontrar. Porque estão no mesmo propósito, sabe? Alguns na vida que eu chamo Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar, achando que o tempo vai curar as coisas. Vão se encontrar. Me disponibilizo e fico sempre na amizade. Dizem sobre eu ser uma pessoa incrível, doce, atenciosa, mas até agora nada certo. Hoje já estou mais fechado e penso que preciso mesmo de evolução pessoal. Exatamente. É comum chegar nessas frases. Eu atendi essa semana passada, acho. Uma mulher, uma mentorada minha, ela... Cauê, eu tô cansada de chegar, começar a me relacionar e ouvir dos homens, nossa, tu é uma mulher incrível, assim, tu é especial, tu é isso, isso, isso e aquilo, mas... tô indo embora. Esse mas, gente, é indisponibilidade. Esse homem que chega, ou essa mulher que chega, sente que não tem espaço para ele aí. Por que que não tem espaço? Já vou trazer. Que são as causas. Até dizem que eu estou indisponível, mas não é real para mim. Então, Cami, a realidade ela é sincera. Se a realidade está se mostrando e te apresentando isso está rodando aí. E, gente, aproveitando, eu vou estar fazendo um workshop no dia 24 de maio, tá? É num sábado, sobre esse tema. Sobre a indisponibilidade, tá? O nome é Me Abrindo para o Amor. É no sábado, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom, a gente vai trabalhar as causas profundas sobre esse tema. Aqui eu vou falar sobre elas, tá? Mas lá eu vou atuar com técnicas de cura energética pra gente soltar esses conteúdos, tá? E, gente, por um valor assim, ó, irrisório, um valor de pré-venda, eu tô lançando hoje, R$ 97. R$ 97, tá? Não é nenhuma pizza.
Se tu tem interesse em participar desse workshop, é só tu comentar aqui, amor. Tu comentando amor, tu vai receber um link de inscrição no teu direct no Instagram. Só tu clicar, fazer a inscrição, completa lá os dados e tá dentro. 4 horas de trabalho profundo nesses aspectos inconscientes que eu já vou trazer aqui, tá? A Dilsa colocou também, você é especial, mas eu não quero ficar com você. É isso aí. Esse mas... Sim, ele também traz uma indisponibilidade, pode ter certeza. Tá, Dilsa? Só que a indisponibilidade dele não nos interessa aqui, entende? Aqui a gente tá para olhar para nós. Lembra que eu falei que o problema não é o problema? Ok, tem um sintoma se manifestando aqui na minha vida, na minha realidade, nessa relação com o outro. Só que se eu ficar olhando para isso, achando que as pessoas, eu não vou resolver. Eu tenho que olhar para o que eu vou trazer agora, tá? Então reforço, gente, quem quer se inscrever aí nesse workshop, é só comentar amor, tá? R$97. Workshop mais barato que eu fiz na minha vida, tá? Porque é o valor de pré-venda, depois vai aumentar. Cris, querida, boa noite. Ok, gente, então o que está por trás? Vamos imaginar assim, ó. Qual é as causas, tá? Porque são algumas possíveis causas. Para alguém novo chegar, o que precisa existir? Quem arrisca dizer? Para alguém novo chegar, o que precisa existir? Então sou eu que estou indisponível? Sim, Dilsa. Se estão chegando pessoas indisponíveis para ti, elas chegam porque elas se conectam com uma parte tua indisponível, que é normalmente bem inconsciente. E talvez tu ganhe consciência agora. Esse é o ponto. Ninguém chega para mim que não reflita um aspecto meu, tá? Espaço. Pô, Fabi, acertaste de prima. Exato, gente. Para alguém chegar, precisa haver espaço. Vamos falar simbolicamente aqui no meu coração. Será que meu coração está livre? Será que meu coração está purificado? Será que tem um espaço aqui para alguém conectar, plugar e ficar? Normalmente não. E o que, Cauê, faz eu não ter espaço? Cargas do passado. Cargas não resolvidas do passado, tá? E que cargas são essas? Vou trazer a primeira delas e muito comum. Relacionamentos anteriores. Mágoas, raivas, ressentimentos, culpas que eu trouxe de uma relação anterior fazem o quê? Ocupam espaço no meu coração. O coração fica carregado. Se esse espaço aqui está ocupado, alguém vai querer chegar, ele não vai encontrar espaço. E a questão do mundo emocional, gente, o que eu percebo muitas pessoas cometerem como engano, sabe? Porque, de novo, lembra que só 5% da tua mente é consciente, tá? Então, ou seja, quando vê lá, há 7 anos atrás, 15 anos atrás, tu estava vivendo aquela relação dificultosa, talvez tóxica, talvez tu foi traída, um término esquisito, ou sofrias violências. Lá tu sentiu um monte de coisa, sabe? Emocionalmente, quando vê, tu foi abalado, abalada, jogado de um lado para o outro, sentiu muita raiva, ressentimento, um monte de coisa lá, né? Quando tava... É claro, como aquilo estava acontecendo naquele momento do tempo, estava bem consciente, tu percebia que aquilo estava mexendo contigo. E aí, de repente, tu termina, de repente tu fica ainda um tempo, né? Lembrando aquela pessoa, com raiva, com ressentimento, com não sei o quê, ou te culpando por alguma coisa que tu fez, a culpa também preenche o teu coração com lixo emocional. A culpa não serve pra nada, tá? Mas a gente carrega. Não deveria, né? A gente trabalha pra soltar isso. Isso é algo que a gente vai trabalhar no workshop, falando nisso. Culpa também. E aí, ok, quando eu passa um tempo, 1, 2, 3, posso até sofrer por um tempo, quando eu esqueço daquilo. Só que esse ato de esquecer, gente, não quer dizer que isso se resolveu. Só saiu do meu campo de visão.
Porque, né, a vida vai começar a me trazer coisas novas, eu tenho que lidar, sei lá, com o quê? Com trabalho e tal. De repente já comecei a me envolver com alguém, ó, minha mente consciente. Imagina que a tua mente consciente é como uma lanterna num quarto escuro. Tá? O teu inconsciente, tudo que tu é uma coisa muito grande. Imagina um quarto escuro é todo o teu inconsciente. A mente consciente é uma lanterna. Então agora, por exemplo, agora vocês estão me ouvindo, a lanterna de vocês está bem em mim, está ouvindo o que eu estou falando, que se conecta com alguns pontos, então está colocando luz em alguns pontos, só que tem uma parte imensa que não está iluminada. Mas o fato dela não estar iluminada não quer dizer que ela não existe. Aquela dorzinha que tu sentiu lá, e se tu não elaborou, tu não fez toda a autorregulação emocional que tu precisava lá atrás, e via de regra a gente não fez, porque ninguém nos ensina isso, a gente não aprende sobre inteligência emocional na escola, na faculdade, nos ensinam tudo, né? Capital de não sei do que, fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de não sei do que, mas ninguém te diz o que tu faz com uma raiva, com ressentimento. Certo? Imagina que nesse quarto tá lá, aquela raiva que tu teve no dia 12 de dezembro de 2007, quando aconteceu aquela traição, aquele ressentimento, aquele sentimento de me sentir rejeitada, abandonada e traída, tá numa gavetinha nesse teu quarto. Que talvez tu não acesse há muito tempo, mas tá lá. Só que esse quarto tem nome, é o teu coração. Tá aqui, ó. E se é um sentimento desses denso, ele ocupa um espaço grande e, de novo, isso impede de alguém chegar. Faz sentido, gente? Agora imagina. Quer saber um tipo de relação que muitas pessoas não dão bola e que é uma grande limitação? Semana passada, uma mentorada minha eu atendi e ela estava nesse lugar de indisponibilidade e tal. Inclusive, se alguém tem interesse na minha mentoria, que é um outro caminho diferente do workshop, e quiser participar do processo seletivo para uma sessão de diagnóstico sem custos comigo, é só comentar quero aqui, tá? Se tu comentar quero, tu vai receber uma aplicação, preencher lá. E aí posso te apresentar a mentoria, que é um processo bem mais profundo, tá? Mas quem quer o workshop, esse de R$ 97,00, no dia 24 de maio, é só comentar amor. R$ 97,00, tá? Vamos lá. Onde é que eu parei? Ah, tá. Tava atendendo ela. E ela tava lá, não, que eu venho disponível, não chega ninguém, tarará, tarará, tarará. Ela comentou a relação anterior dela. Tava sendo muito difícil, a que ela teve antes estava difícil, não conseguia desapegar. A gente começou a investigar. Aí chegamos lá no primeiro relacionamento dela, da adolescência. Ela nem lembrava, assim, não, Cauê, porque eu sentia ali intuitivamente que ela estava presa à adolescência. E aí eu comecei a fazer perguntas pra ela, ela, não, tive uma vez, era um grande amor e tal, como é que foi o desfecho? Aí ela foi acessando, Cauê, esse foi o maior trauma da minha vida, assim, ó. Ela fica de olhos fechados, eu fico induzindo ela ali, né, nossa, Cauê, quando ele terminou comigo, assim, ó, eu fiquei uns 2 meses chorando todos os dias. Foi um grande trauma pra mim. O coração dela estava carregado, de certa forma até vinculado ainda com esse primeiro parceiro. E isso estava dificultando ela de viver algo novo. Principalmente essas primeiras relações, tá, gente? Já ouviram aquela ideia? A primeira impressão é a que fica, que a propaganda fala? A primeira impressão é a que fica? Então imagina, meu primeiro relacionamento lá na adolescência foi o quê? Pum! Uma grande traição. Isso marca profundamente o meu coração, o meu inconsciente. E lá na adolescência, ninguém nos ensinou a elaborar essas emoções. Pouco apoio a gente deve ter tido. Muito menos uma ajuda profissional. É raro isso. As coisas estão mudando, graças a Deus, né? E aí fiquei magoada, ressentida, ferida, fechada. Eu vou para as relações com medo de que tudo aquilo aconteça de novo. Esses são os fechamentos. Isso vai resultar na lista de pré-requisitos que eu faço hoje e boto lá fidelidade como um item inegociável. E eu nem lembro. A Rô colocou. Ia comentar isso. As primeiras relações marcam muito. Sim, gente. E no workshop a gente vai fazer movimento nessas relações. A gente vai fazer o que a gente chama, né, dentro do Theta Healing, desligamentos energéticos. Porque todo conflito emocional que tu tem com alguma pessoa, isso cria um vínculo com ela. Então, pasmem, gente. É muito comum a gente estar aqui agora, né? Ah, quero viver uma relação nova, vou não sei onde. Só que eu estou amarrado energeticamente
a 4 ex-namorados. Então, como se estivesse nas costas, imagina assim, simbolicamente falando. Imagina alguém chegando pra ti numa sala de jantar, hipoteticamente falando assim, num restaurante para jantar contigo, chega lá um homem ou uma mulher, independentemente da tua orientação sexual, chega contigo assim com 4 pessoas nas costas. E tu visse aquilo assim, tu teria vontade de ficar e aprofundar algo ou tu ia sair correndo? Sair correndo! Gente, no mundo energético é isso que acontece. Ok? Que horas é esse workshop? Então, o workshop é dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, tá? Ele vai ficar gravado também, para quem não conseguir assistir ao vivo. Eu, no outro dia da manhã, vou estar disponibilizando a gravação. Gente, R$ 97,00 é valor de pré-venda, vai aumentar já em seguidinha. Estou lançando hoje, agora, R$ 97,00, uma pizza. Das 15 às 19 horas, dia 24 de maio, que é um sábado, a gente vai trabalhar. Estou trazendo aqui as causas, né? Estou falando aqui racionalmente disso. Isso não resolve nada, vocês vão ganhar só consciência. A gente precisa mexer com alguma técnica que atue no teu inconsciente. Aí eu uso Theta Healing, eu uso constelação familiar, para soltar essas cargas de lá. Aí a coisa muda, aí teu coração vai se purificando. Tá? Comenta amor aqui. Tu comentando amor, tu vai receber o link para te inscrever lá. Ok, gente? Então trouxe a causa 1, tá? Relacionamentos mal acabados. E é fácil, quer saber se tu tem relacionamentos mal acabados? Eu posso dizer simplesmente assim, ó, fecha o teu olho agora. Vamos fazer esse exercício juntos. Fecha o teu olho. Respira fundo. E pensa em um ex-namorado ou ex-marido. Imagina ele diante de ti. E percebe o que acontece no teu corpo, o que tu sente. É confortável, desconfortável? E aí tu pode pensar agora num outro ex. Faz a mesma coisa, imagina ele. O que surge em ti quando tu imagina ele? Leveza, peso. Ok, pode abrir os olhos. Se não vem o leveza, não está emocionalmente bem resolvido. Claro que a gente fez um exercício aqui meio apressadinho, né? O correto é eu fazer uma meditação ainda mais profunda para vocês entrarem no estado alterado de consciência e essa informação vem ainda mais real. Mas assim, rapidinho já dá para vir alguma coisa, né? Quando já vem incômodo. Isso mostra que emocionalmente, porque quando a gente joga uma imagem na tua tela mental, teu inconsciente vai reagir às significações que tu tem essa imagem. E o inconsciente se manifesta muito no corpo. O corpo não mente, ele é sincero, entende? Aí vem o pesar, o fechamento, é estranho, medo. A Elaine colocou, vem tristeza. A Fabi botou vontade de chorar, entende? Então tem um choro reprimido aí, Fabi, de cara eu já vejo. Tem um luto provavelmente não vivido. Vem o dor, entende? E esse é um outro erro que a gente comete, clássico. A Vânia botou, não deu para aprofundar, é um lugar que não quero mexer. Tá entendendo, gente? Eu preciso dizer para vocês, não tem espaço para alguém novo chegar. Porque teu coração tá ocupado, ele segue ocupado.
A Leide colocou vontade de chorar, tremor, ó, tremor é trauma, tá? Trauma no nível interessante. O segundo, cansaço. Dor de cabeça. A Fabi colocou, tem dificuldade de sentir. Então, Fabi, para quem tem dificuldade de sentir, eu preciso fazer algo mais profundo, que nem eu falei. Eu fiz meio rapidão aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se já deu uma mexida estranha, nenhum foi bom, nem mesmo o que achava que foi bom. Taquicardia, ó. Taquicardia é trauma também. Raiva. Então, gente, só isso já é suficiente para eu dizer não para alguém novo. É que nem uma empresa, gente. Quando trabalha numa empresa e tu vai sair de lá, tem todo um negócio lá, um protocolo que tu tem que fazer para sair e encerrar esse ciclo, né? Tu passa lá no RH, assina a carteira, faz não sei o quê, FGTS. Depois que tá tudo bem finalizado, aí tu pode ir para uma outra empresa, né? Senão, se tu tá ainda vinculado ao anterior, a empresa nova nem te aceita. É ou não é? Tu precisa encerrar o ciclo. E quando a gente está falando de relações, encerrar um ciclo é, sobretudo, encerrar no meu emocional. Entende? Uma coisa é eu me separar fisicamente. Ok, eu tô aqui, meu parceiro tá do outro lado, eu nem sei onde ele tá. Agora no nível emocional, agora no nível mental e no nível energético / espiritual, eu encerrei esse ciclo mesmo? O normal é não. Então, fisicamente eu estou distante, ok, mas nos outros 3 níveis eu estou preso. E aí o que acontece? Eu fisicamente acho, não, estou solteiro, estou livre, vou para a pista. Aí eu vou num lugar lá, ok, mas fisicamente eu estou ali, ó, não tem ninguém. Estou aqui para a pessoa olhando e tal. Só que nos outros 3 níveis eu estou olhando para trás. Estou lá mexendo no não sei o que, estou de costas para a pessoa. Simbolicamente falando. Não tem relação. Não há possibilidade de vínculo. Como encerra essa conexão? Então, João, eu vou trabalhar muito essa desconexão com ex-parceiros no workshop. Uma das coisas que eu vou trabalhar lá. O workshop chegou agora na live, dia 24 de maio, sábado, das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom, R$ 97,00, tá? Valor de pré-venda, acabei de lançar, depois vai aumentar. Queres participar? Comenta amor aqui. Tô comentando amor, vai receber um link, tu preenche lá, faz a inscrição e vai ter 4 horas de algo muito mais profundo que essa live aqui, tá? A live eu tô só trazendo uma ideia mais para trazer consciência para vocês. Lá a gente vai ficar 4 horas juntos trabalhando isso. Lá a ideia não é nem ficar falando tanto, é trabalhar com técnicas de cura energética poderosíssimas, tá? Dor no peito, olhando o resto agora, dor no peito, enjoo, ansiedade, frustração. Estão entendendo, gente? Estão entendendo o que eu quero dizer? O corpo não mente. Por isso que eu digo, a vontade consciente está no meu mental. Quero viver algo com alguém, mas e aqui, como é que tá? Aqui a gente negligencia muito o nosso corpo, né? A gente não percebe ele, não sente. A gente fica muito no cabeção aqui, tentando controlar, fazendo cálculo e tal. Ok? Então, trouxe uma das primeiras causas da indisponibilidade. Relacionamentos mal acabados. Outra causa. Estar preso à infância. Cauê, mas eu tenho 45 anos. Minha infância foi há 40 anos atrás. Como que eu posso estar preso lá? Envelhecer, todos nós envelhecemos, né? Só que envelhecer não é a mesma coisa que amadurecer. É diferente. Se envelhecer nos garantisse maturidade, os velhinhos seriam muito sábios. Mas não é o que acontece. A gente, inclusive, vê vários velhinhos se comportando como crianças. Por quê? Porque estão presos à infância deles. O que faz eu ficar preso à infância, Cauê? Traumas, feridas, carências, faltas. E via de regra, todos nós vivenciamos isso em maior ou menor grau, normalmente num grau elevado na infância.
Aí temos, né, as famosas 5 feridas emocionais, não sei se já ouviram. Rejeição, abandono, injustiça, traição e humilhação. Tá? Dentro da psicologia, a gente sabe que todos nós fomos feridos nessas 5 feridas. Mas alguma delas nos pega mais de mau jeito. A gente precisa trabalhar elas. Porque o que acontece, por exemplo, se eu tenho uma ferida da rejeição atuando dentro de mim, lá atrás a minha criancinha em experiências com os meus pais ou algum evento da escola se sentiu profundamente rejeitada, de repente, sei lá, em algum evento em família, eu sentia que eu não fazia parte, que eu era uma excluída. Ali tem uma dor de rejeição não resolvida. O que ela faz? Ocupa o meu coração, carrega o meu coração com o trauma. Lembra que para alguém chegar, precisa haver espaço aqui, certo? Se aqui está preenchido com dor, não tem espaço para o outro. O outro pode até chegar. E se esse outro chega, sabe o que acontece? Eu atraio alguém com o potencial de justamente cutucar essa minha dor não resolvida, essa minha ferida. Alguém que vai me rejeitar. Então, quando eu estou preso à infância, não sou eu que escolho os meus parceiros, e sim as minhas feridas. Inconscientemente, é claro. E aí eu replico elas. Tem algo que se repete na tua relação? O outro sempre vai embora? Ou tu foi traída em boa parte dessas relações? Pode ter certeza que há uma ferida aí orientando a tua vida. E te colocando num lugar de indisponibilidade. Tem um companheiro das terapias que eu gosto muito, né? Ele fala do trauma gêmeo, não é alma gêmea, é trauma gêmeo. Se eu tenho um trauma, uma ferida dessas não resolvida, eu atraio alguém que encaixa perfeito. Se a minha ferida, por exemplo, é de abandono, eu vou atrair alguém que vai estar preso, por exemplo, lá ao apego evitativo e vai sempre embora. E eu me sinto abandonada mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que eu olhe. Eu até me relaciono, mas não me realizo, não sou feliz por completo, ou não acesso uma satisfação duradoura. É sempre uma coisa, fica bom por um tempinho, vai, fica bom por um tempinho, não é uma coisa, né? Não que a felicidade seja algo constante, duradouro, uma linha reta, não, a relação sempre vai ter altos e baixos. Nós estamos falando aqui de padrões que a gente repete, tá? Então se eu tenho uma ferida, um trauma lá, imagina que uma parte minha fica congelada, a minha psique fica congelada nesse episódio lá atrás. E aí eu vou ter dificuldade de me relacionar a partir do meu adulto, de forma madura, com essa pessoa que chega. Eu fico me relacionando, recriando as vivências lá de trás. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito nos meus posts, que é: nós não temos problemas nos relacionamentos, nós temos problemas de infância que se revelam nos nossos relacionamentos. Ok? Então, se tem problemas emergindo aqui na relação que eu tenho, de novo, lembra que o problema nunca é o problema? Surge aqui, esse parceiro foi embora, me abandonou outra vez. Não é a raiz, não é a causa. A causa está em um episódio lá atrás que não foi bem resolvido. E enquanto eu não purificar o meu coração, eu chamo isso de purificação emocional, tá? No workshop, isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Eu vou abordar de forma mais profunda o que são essas feridas emocionais. E através de técnicas de cura energética extremamente poderosas, a gente vai fazer um pouco desse processo de purificação, porque dá trabalho. Não é da noite para o dia que a gente purifica o coração da nossa criancinha. Porque, via de regra, foram vários episódios. Tu nem lembra agora, talvez, de forma consciente. Mas a gente entra com uma técnica aí fazendo uma indução, um processo, tu vai ver que tu acessa rapidinho. Quem já fez trabalhos comigo sabe o que eu estou falando. Tá? De novo, quem chegou agora na live é no workshop do dia 24 de maio. Num sábado, das 15 às 19 horas. A gente vai trabalhar essas feridas emocionais. Vai trabalhar, fazer desligamentos energéticos. Vai trabalhar a culpa. E os parceiros que abandonam são sempre evitativos? Não necessariamente. Mas é bem comum. É bem comum quem tem o apego ansioso, né, que é esse que precisa do vínculo, que tem por trás o abandono, atrair quem tem o apego evitativo, que é quem tem mais a ferida da rejeição e aquele que vai embora. Entende?
Como eu resolvo isso? Olhando para mim, para essa infância, para essas feridas. Curei, resolvi, pum, parei de precisar atrair alguém para cutucar de novo em algo em mim. Aí eu fico livre para não repetir mais. E quando eu paro de repetir, o que acontece? Eu me abro pro novo. Pro novo chegar. Porque é meio que assim, gente, tudo aquilo que não está resolvido lá atrás vai ser repetido. Até ser visto, curado e resolvido. Simples assim. Não tem como... O que é o evitativo? Então, essa é a teoria do apego, tá? O apego evitativo é a pessoa que tem... Por exemplo, eu fui orientado pelo apego evitativo por muito tempo. E era bizarro como eu atraía só parceiras presas ao apego ansioso. Então, eram parceiras que precisavam do vínculo. O apego evitativo é aquela pessoa que tem dificuldade em expressar suas emoções, tem dificuldade em criar vínculo, acha que está perdendo a liberdade, tem dificuldade com compromisso, tem dificuldade... é o que foge, está sempre fugindo. Né? Não quer fazer planos para o futuro, não quer compromisso. De forma bem rasa, tô falando aqui, tá? Já o ansioso é o oposto, é aquele que precisa do vínculo, aquele que precisa expressar as emoções, aquele que precisa criar planos para o futuro e um compromisso para se sentir seguro. É o oposto, né? Percebe? Como é que vai dar certo essa relação? Não dá. Via de regra não dá. É muito, até pode acontecer, podem ficar por anos juntos, mas é muito conturbada. Às vezes é meio aquele ioiô. Para atrair o estilo de apego seguro, eu preciso ser segura também, né? Sim. E quem se isola é rejeição? Normalmente é. Quem vive o apego evitativo, gente, sofreu uma profunda dor de rejeição lá atrás. E por temer ser rejeitado de novo, não se envolve muito. Não bota só um pezinho na água. E qualquer sinal de que eu posso ser rejeitado, de que o outro vai embora, eu vou embora antes. É muito comum o apego evitativo rejeitar antes de ser rejeitado. Sim, é quem se isola na relação. Exatamente. Ok, gente. Então falei das relações anteriores não acabadas como causa da indisponibilidade. Falei de estarmos presos na infância. É uma outra causa clássica. E aí o terceiro elemento, estarmos presos a dinâmicas com os nossos pais. O que é mais comum nesse sentido? Aquilo que a minha criancinha, que eu julgo não ter recebido dos meus pais, eu inconscientemente saio cobrando do parceiro. Se eu julguei que os meus pais não me cuidaram, não isso, aquilo, não me deram atenção, meu pai foi embora, eu inconscientemente projeto que esse meu parceiro vai suprir isso e muitas vezes posso ir para um lugar de cobrar isso dele e nunca vai dar boa. Porque eu estou cobrando a conta da pessoa errada. A fonte da minha falta, os meus pais, eu preciso olhar e curar minha relação com eles. Eu esperar isso desse parceiro, eu inevitavelmente sempre vou me frustrar. Tem como, por exemplo, alguém substituir um amor de mãe? Imagina, aquela que veio, eu vim do ventre dela, eu sou ela, as células dela, me amamentou, me cuidou. O papel da mãe é o maior. Tem como o Joãozinho chegar lá e conseguir me dar isso que eu julgo não ter recebido da minha mãe? Nunca. Nunca. E principalmente porque não é o papel dele. Mas se eu for para esse lugar de curar, quer dizer, de cobrar ele, eu vou arruinar as minhas relações. Por isso que eu estou indisponível, porque, de novo, eu estou preso a algo, uma carência lá com os meus pais, ou seja, eu estou olhando para trás. A vida está aqui, ó. A relação que eu quero viver, o parceiro que eu quero encontrar, o futuro que eu quero construir é para lá. Mas se eu ainda cobro algo dos meus pais, por mais que essa cobrança não seja dos meus pais, eu cobre de alguém, é como se eu estivesse olhando para aquela coisa que aconteceu lá e não ficou resolvida e me dá e não sei o quê. Ferrou, não estou olhando para o futuro, não estou olhando para o parceiro.
Tem como curar o apego ansioso? Sim, vem pro workshop que a gente vai fazer isso. Curar esses apegos, gente, é curar as feridas que estão por trás, porque o apego é a compensação, entende? O apego evitativo, por exemplo, por que alguém evita vínculo e conexão? Essa é só a estratégia de defesa que o ego cria para evitar viver a dor vivida lá atrás mais uma vez. Isso é meio que o sintoma, é a máscara que eu crio, mas a causa é a dor. Então, se eu quero eliminar a estratégia para não viver mais essa dor, eu limpo a dor. Se não tem mais uma dor que está em carne viva, vamos dizer assim, uma ferida aberta aqui, não tem por que eu criar estratégias para me defender. Eu só crio estratégias para me defender quando tem algo aberto dentro de mim, uma ferida aberta. Vem para o workshop, comenta amor, dia 24 de maio, das 15 às 19 horas, ao vivo e online pelo Zoom, fica gravado também, para quem, caso alguém perca. R$ 97,00, tá, gente? Esse valor é ridículo. Pra gente ter 4 horas de encontro trabalhando com técnicas. R$ 97,00, tá? Essas teorias ele vai explicar na aula, muito provavelmente, meninas. É que eu estudei a teoria do apego na faculdade, exatamente. Porque eu não quero aprofundar isso. A teoria do apego daria uma live inteira. Estou na fase que saio e quero logo voltar para casa. É isso que você falou. Rejeito antes e já corto e vou vivendo solitária. Exatamente. Meu último relacionamento foi assim. Acho que sou o ansioso e ele o evitativo. É bem comum, gente, as mulheres estarem no ansioso e os homens no evitativo. Tá? Bem comum. Ok, então, falando das causas da indisponibilidade, eu falei relacionamentos anteriores inacabados, falei de eu estar preso à minha infância, feridas emocionais, traumas experienciados lá. Trouxe agora eu estar preso a dinâmicas do meu pai, dos meus pais, tá? Eu trouxe uma das dinâmicas dos pais. Uma é essa, aquilo que eu não recebi dos meus pais, eu cobro dos parceiros. Só que tem uma outra, que é bem comum. Se esses pais não vivem em harmonia, vivem em conflitos ou existe ali uma separação, o que é muito comum acontecer? E a minha criancinha tomar partido de alguém, normalmente pelo lado que ele julga ser mais fraco. Então tentem perceber assim, vocês têm uma queda por um dos pais e olham com certo julgamento para o outro, em virtude do que eles viveram na relação entre eles? É muito comum, eu vivi isso. Quando meu pai se separou da minha mãe e foi embora, eu fiquei todo da minha mãezinha. Pobrezinha, olha o que meu pai fez. Acabei de criar aí um triângulo amoroso. Porque a relação entre esses pais enquanto homem e mulher não me diz respeito. Não tem nada a ver com isso. Eles são só meu pai e minha mãe. Essa relação sim me diz respeito. Só que se a minha criancinha acaba se misturando nisso, tomando partido, pegando as dores de um, as dores do outro, e via de regra é o que acontece, eu acabei de me meter numa relação conjugal deles. Já tem uma triangulação aqui, certo? E não incomum a criancinha que faz isso atrai triangulações nas suas relações futuras, traições, terceiras pessoas. Aí o que acontece? Vou trazer um exemplo clássico, tá? Porque eu tô vendo que a maioria das pessoas aqui na live são mulheres. Exemplo clássico. A mulher viu a mãe sofrendo na relação com o pai. O pai, sei lá, era machista, era mais duro, ou traía, ou foi embora. O que a mulher faz? Tem uma queda pela mãe, e aí exclui e julga esse pai, que é um homem, certo? Aí ela vai para a vida adulta, se ela é hétero, ela vai tentar compensar a injustiça que ela viu lá o pai fazer com a mãe nesse homem. Vai tentar encontrar formas de comprovar de que os homens, sei lá o que, não prestam, são isso ou aquilo. E essa mulher vai inconscientemente ser injusta com esse homem. Claro que o homem lá tem as questões dele, né? É sempre uma fechadura que se encaixa, uma chave que se encaixa na fechadura, não é? Nunca é a relação do santo e o herói e vilão, não. É sempre equiparadas. Estou só trazendo uma percepção para vocês ver se identificam. E aí essa mulher acabou que vai cobrar, vai destratar esse homem, vai não sei o que, só que isso vai custar a realização dela na relação que ela queria criar, no casamento que ela queria criar.
Ou seja, vai custar muito caro. De novo, ela está presa a algo do passado, algo que aconteceu na relação com os pais dela, ela tomou partido por um dos lados e inconscientemente está fazendo uma justiça aqui que nunca vai ser feita. E ela vai, né, afastar esse parceiro. Ou se esse parceiro ficar, vai ser a base de muita custa, vai ser conflituoso, tá? Isso pode acontecer também com os homens. Dei um exemplo aqui, tá? Faz sentido, gente? Ok? 19. Na minha família, todos os homens, sem exceção, traem. Pai, tio, irmão. Então, última chamada para o workshop, lote pré-venda, R$ 97,00. Dia 24 de maio, das 15... É um sábado, tá? 24 de maio, das 15 às 19 horas. Eu vou ir muito mais profundo do que isso. Não vou ficar só falando e tagarelando, porque isso não resolve nada. O inconsciente de você segue intacto, é a mesma coisa. Se tu quer soltar uma dor emocional, tu precisa entrar com uma técnica de cura energética ou técnicas corporais. Existem várias, mas a minha especialidade são as técnicas de cura energética. Extremamente eficientes para a gente fazer esse trabalho, para te abrir para um amor maduro. Ok? Se tu tem interesse, é só comentar amor aqui. Tô comentando amor, tu vai receber um link, tu faz a inscrição, paga a taxinha lá de R$ 97,00 e tá dentro. É 24 de maio. Ok? Fez sentido, gente? Essa live vai ficar gravada. Podem enviar para quem vocês sintam aí que vive isso. Pode enviar agora, inclusive, que o Instagram acaba enviando a gravação para essa pessoa. E eu vou ter uma outra live terça-feira, às 20 horas, com uma convidada, a Luídia Bueno. A gente vai falar especificamente desse desligamento energético, tá? O que é esse tal de desligamento energético? Que poder isso tem? Quando isso é necessário? Como isso pode me ajudar? Eu vou trazer várias evidências de pessoas, mulheres que fizeram esses processos comigo dentro da minha mentoria e hoje estão aí dentro de uma relação. Ou no mínimo com um coração mais calmo. Tá bem, meus queridos e queridas? Foi uma honra compartilhar com vocês. Espero ter agregado, ter trazido clareza. E nos vemos terça-feira, 20 horas aqui no Instagram. Um beijo na alma.